Imagine morar dentro de uma pintura. Pode parecer ficção, mas a artista plástica Mônica Nador vive dentro de sua própria obra. Insatisfeita com o circuito comercial, Mônica decidiu levar arte àqueles que não costumam frequentar museus e galerias. Eu comecei a estudar arquitetura, estava lá em São José dos Campos. Depois eu vim para... Então, era nos anos 70, foi super importante na minha formação, era uma coisa que a gente entrava lá com 18 anos e os caras já punham a gente dentro de uma favela, né, para ver como moravam os brasileiros, né, os trabalhadores e tal. Então, mas como era ditadura naquele tempo, a escola foi fechada, vaguei um pouco ali, um ano ou dois, e daí finalmente eu fui fazer artes plásticas. Era uma opção assim próxima para mim, porque já era uma coisa difícil, porque eu pensava assim, não vou pintar para a burguesia. E em 82 eu consegui organizar assim um léxico meu, uma coisa para dizer. Eu achava, inclusive, que eu não ia pintar mais, porque eu achava que realmente não fazia mais, quer dizer, não fazia mais sentido pintar. Mostrei um caderninho que eu tinha desenvolvido lá durante as férias e que eu tinha achado o maior barato e que eu estava loucamente fazendo aquilo, que eram uns caderninhos assim pintados de preto, né? E aí, então, quer dizer, quando eu mostrei isso para a Regina viu esse caderno e falou assim, olha, isso aqui você precisa fazer tamanho gigante, entendeu? Aí, quer dizer, sabe, foi a pessoa que botou fogo em mim, né? Aí eu fui indo, né? Eu fiz esses desenhos enormes, né? De 1,5 m, assim, por 2,70, sabe? Por 2 metros, sabe? Eu fui fazendo esses desenhos, todos preenchidos a lápis, e isso foi minha primeira exposição, em 83, individual, no Museu de Arte Contemporânea, e mostrando 8 desenhos desses feitos com grafite, preenchendo o espaço compulsivamente. Depois isso foi virando pintura, né? Eu achava que eu não ia mais pintar, mas eu retomei a pintura e fui desenvolvendo isso aí. Virei uma pintora. Saí dessa coisa completamente seca, minimalista, não sei o quê, do preenchimento do lápis ali, não sei o quê, e fui para o ornamento descarado, assim, dourado, com violeta, sabe? Fui e tinha uma vontade minha de cutucar o bom gosto vigente. Eu comecei a fazer a minha pintura repetitiva com desenhos, né? Aí sim eu já comecei a usar moldes e depois dos moldes que eram pequenos viraram os stencils. Então a questão de usar o stencil para a reprodução, a repetibilidade da imagem ali, né? Então nesse sentido ali eu já tinha essa questão do preencher compulsivamente. Eu comecei a fazer trabalhos grandes. Eu então pedi ajuda de um grafiteiro para me ajudar a fazer os stencils, tal, para me mostrar como é que era essa história de pintar em parede, né? Eu sou uma espécie de grafiteira. Claro, evidente. Só que eu tenho uma formação diferente da deles. Qualquer parede pintada é um grafite. E eu falei para ele que eu tinha vontade de grafitar a cidade inteira. Quando ele teve a oportunidade, foi em 80 foi quando ele fez isso, foi em 96. Foi o primeiro projeto Paredes, foi minha primeira parede de pintura. Achei que ficou bom o resultado, eu resolvi sair para fora dos museus, pintar paredes mais necessitadas. A primeira casa que eu pintei foi lá em Beruri, no Amazonas. Ela tinha uma visibilidade boa, era uma coisa que todo mundo via muito, aquela casa no meio da rua. Então eu falei assim, bom, então eu vou pintar aquela rua ali porque ela vai ser um mural e ao mesmo tempo eu dou um tapa na casa. Eu vou ser o meu próprio patrão.
vou ter um lugar que eu vou dar um jeito de criar uma estrutura para eu ir para uma favela. E o Jamac é mais ou menos, o Jamac é isso, é resultado desse desejo meu de morar aqui. Esse sistema de se trabalhar pontualmente, como o circuito possibilita, isso aí não estava me satisfazendo, porque eu achava que eu precisava ficar para contaminar as pessoas, para testar o fôlego do projeto. Era uma coisa que eu dizia muito naquela época. Você considera aquele trabalho seu ou o trabalho deles? Nosso. Nosso, como é o projeto Paredes Pinturas. É nosso. Nosso. Evidentemente que é o meu trabalho, mas o meu trabalho ele é estruturado dessa maneira, com a colaboração do outro. A obra de arte, é isso que você quer saber? Não, é outra visão de obra de arte. É outra visão, não está lá, não tá? É outra coisa, faz parte da vida. A gente está num momento assim que é de misturar todas as coisas. Então elas não se separam muito, eu acho. Claro que o meu trabalho de arte é a questão da repetição dos padrões, essa coisa dessa construção dessa linguagem. Aqui no Brasil eu fico bem revolucionária, você entendeu? Porque aqui, então é isso.